Pois é, Henrique Koenig, pois é, César Porto, torcedor deste clube tão amado do Rio Grande do Sul, o Grêmio Esportivo Brasil, torcedor rubro-negro, e o Brasil perdeu a sua invencibilidade. Depois de 6 partidas, 3 vitórias e 3 empates, sequência esta que permitiu que o rubro-negro saísse do praticamente fundo do poço do campeonato e começasse até a sonhar com uma campanha histórica na Série B. Depois de tudo isso, o Brasil volta a conhecer o sabor amargo da derrota. Nessa tarde de sábado, dia 3 de outubro de 2020, Brasil 0, Chapecoense 1. Infelizmente, um revés. Mas não dá para dizer que o Brasil tenha jogado tão bem assim. Embora o resultado não tenha sido justo, não foi justo não. O Chapecoense, como o Henrique falou durante a transmissão, achou o seu gol. A Chapecoense não tinha jogado também muito bem não. Fez um feijão com arroz básico, mas aí é que entra a diferença entre um time que aspira à permanência na Série B, metade da tabela, sem sofrer com risco de rebaixamento, e um outro time que certamente aspira ao acesso, à volta à Série A do Campeonato Nacional. Esta é a diferença entre Brasil e Chapecoense. Mesmo sem ter jogado bem, a equipe catarinense no abafa, aproveitando-se de uma confusão originada após uma cobrança de escanteio na bola parada, ainda assim fez o seu gol no apagar das luzes e venceu. Esta foi a única diferença que vimos entre Brasil e Chapecoense. O fato da Chapecoense ter um grupo mais qualificado, aspirar a algo maior no campeonato e aproveitou-se da única, duas chances que teve uma chance lá no início da partida, uma bola na trave, aproveitou-se da sua segunda chance de gol apenas em mais de 90 minutos de movimentação de bola. Foi essa a única diferença. De resto, o resultado mais justo teria sido um empate em 0-0, porque nenhum dos dois times esteve tão inspirado assim nesta tarde de sábado. O Brasil, então, teve o seu pior desempenho nessa série que quase chegou a 7 jogos de invencibilidade. Foi o seu pior desempenho. Foi o Brasil menos criativo, foi o Brasil menos inspirado, um time que afunilou o jogo durante a maior parte da partida. Quando tentava abrir as jogadas foi basicamente com o Danilo Gomes, que não conseguiu obter sucesso em relação ao bem postado sistema defensivo da Chapecoense. Enfim, o Brasil esteve pouco inspirado. Também temos que reconhecer que a tabela não foi muito generosa com o Grêmio Esportivo Brasil. Sábado passado, Paraná, vice-líder do campeonato. Neste sábado, Chapecoense, componente do G4. E se bobear, em termos de aproveitamento, tem jogos a menos. Se bobear, também deve ser vice-líder ou até líder do campeonato de aproveitamento. Pelo menos vice-líder. Ou seja, o Brasil pegou uma sequência difícil do Bento Freitas, na qual o ideal seria ter ganho as 2 partidas, mas na qual os 2 empates, se tivesse acontecido, não teria sido ruim. O Brasil teria somado de forma efetiva 2 pontos. Ainda mais depois da atuação de hoje, né? Dava para comemorar se o empate tivesse sido confirmado, porque o Brasil esteve abaixo de si próprio em comparação aos jogos recentes. Podemos dizer que, com esta derrota, acaba-se o segundo momento do Brasil nesta longa Série B. O primeiro momento foi aquele terrível, no qual o clube, nas 5 primeiras partidas, empatou 3 e perdeu 2. Estava muito perto da zona de rebaixamento. Enfim, era a crise se avizinhando. No segundo momento, tivemos a recuperação da equipe com a chegada de jogadores e com a organização dada pelo Emerson Maria. Nesse segundo momento, o Brasil venceu 3 vezes e empatou outras 3 vezes. Agora perdeu a invencibilidade e deve partir para o terceiro estágio da sua campanha. Recobrar o futebol, ou retomar o futebol de algumas rodadas atrás. Segundo tempo contra o Cruzeiro, Náutico o tempo inteiro, Botafogo de Ribeirão Preto o tempo inteiro, enfim. Retomar esse bom futebol que nós sabemos que o Brasil pode mostrar para continuar somando pontos.
mas é inegável. Nas últimas 3 partidas, o Brasil, pouco a pouco, foi regredindo em relação a si próprio. Claro, nem perto daquele começo de campeonato catastrófico, mas ainda assim o Brasil foi regredindo em relação a si próprio desde o jogo contra o Paraná. Teve dificuldades já contra o Paraná, mas se aceitou porque a equipe do Paraná, vice-líder do campeonato, perdeu a oportunidade de vencer o Confiança, jogou bem contra o Confiança, principalmente na primeira etapa, mas no segundo tempo passivo demais, deu território e ainda abusou das perdas de chances de gol e não conseguiu trazer a vitória lá do Sergipe, e hoje, enfim, foi o fundo do poço. Foi o fundo do poço nesse momento, porque, repito, o Brasil não foi inspirado. Em nenhum momento podemos dizer que o Brasil mereceu vencer. No máximo, o empate. Veio a derrota, veio o castigo. Para mim, exagerado, apesar da má atuação do Brasil. Mas, agora é página virada. Concentrar-se no futuro, concentrar-se no jogo, próxima rodada, diante do Avaí, lá na Ressacada, em Santa Catarina, em Florianópolis, Santa Catarina, local onde é sempre complicado jogar. E detalhe, né? Emerson Maria testar, o técnico Emerson Maria pode começar a testar algumas variações, como disse no andamento da partida. Quem sabe utilizar o Luiz Henrique ali pela direita no lugar do Jarro, permanecendo com Danilo Gomes na esquerda, Matheus Oliveira centralizado, e aí fazer com que Luiz Henrique e Gabriel Poveda possam formar uma boa dupla de ataque, aproximação, objetividade, verticalidade, enfim, testar algumas variações no seu esquema. Seria interessante, bastante interessante mesmo. De repente, lançar mão, não que Matheus Oliveira esteja jogando mal, mas já anda jogando menos do que andou mostrando em outras rodadas, está sendo mais visado. Quem sabe não testar GG novamente, pelo menos numa etapa, centralizado, como um ponto central de início das jogadas do Brasil. Enfim, o técnico Emerson Maria deve pensar em alternativas, porque o futebol do Brasil, bem melhor do que tinha sido no primeiro momento do campeonato, conseguindo resultados, teve já o seu grande momento. Agora é reinventar a equipe, reagrupar forças e partir para um novo estágio da competição, no qual esperamos que o Brasil volte a obter resultados e volte a mostrar um futebol mais consistente. A partida de hoje não foi boa, mas o Brasil pode ganhar mais e acreditamos nisto. Foi assim que vimos Henrique, César Porto. O jogo Brasil 0, Chapecoense 1. Um abraço a todos e boa noite.